Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Corretor Bem Pago. Aqui eu vou te dar as ferramentas e os conteúdos necessários para que você se torne um corretor bem pago. No vídeo de hoje eu vou tratar sobre o assunto da publicidade do corretor de imóveis. Eu recebo muito questionamento com relação a isso, seja de corretores que estão começando agora, desde aqueles que já estão no mercado há um bom tempo, tá? Mas o certo é que todos eles possuem dúvidas com relação à publicidade, na hora de fazer a sua divulgação. O que eles podem e o que eles não podem fazer, né? Seja com panfleto, seja cartão de visita, folder, anúncios em redes sociais, enfim, o que o corretor pode e o que ele não pode fazer, tá? Então hoje eu vou estar explicando isso para vocês, trazendo as diferenças aí do corretor que atua como autônomo, pessoa física, para as pessoas jurídicas também, as imobiliárias. Então eu vou trazer isso para vocês hoje, espero que gostem. Lembrando que as regras que eu vou passar aqui para vocês, elas são válidas para todos os anúncios escritos, tá? Ou seja, se você vai fazer um cartão de visita, uma placa, um folder, seja publicidade no Instagram, Facebook, enfim, toda publicidade escrita que você, corretor de imóveis ou pessoa jurídica, for fazer, tem que seguir essas regras aqui, tá? E para que vocês consigam visualizar, entender melhor e até fixar o conteúdo que eu vou estar passando, eu montei uma apresentação aqui em slides, onde eu vou mostrar a tela do meu computador aqui para vocês e a gente vai desenvolvendo isso juntos, tá? Então vamos lá. A gente vai iniciar aqui com as pessoas físicas, tá? Vamos explicar aqui como é que vai funcionar as regras. Primeira regra, como utilizar o nome, tá? Então a gente vai ver aqui como é que fica a utilização do nome por parte do corretor pessoa física. Então por enquanto a gente não vai tratar aqui do sobrenome, é só do nome mesmo, tá? Então nome simples, o que seria o nome simples? É o meu caso, né? Meu nome é Maico. Então o que seria obrigatório para mim utilizar nesse caso? É obrigatório que eu utilize o meu nome, Maico, tá? Então aqui nome simples, obrigatório usar o único nome. Em caso de nome composto, pode optar pelo nome que preferir. Então, por exemplo, se o nome da pessoa é Maria Júlia, tá? Então ela vai fazer a opção entre o Maria ou o Júlia. Ele pode optar por um dos dois na hora de utilizar, tá? Mas se preferir também pode utilizar os dois. Pode ser Maria Júlia, mas ele tem essa opção de optar por um ou por outro, tá? Com relação ao sobrenome, que é a segunda regra, como é que funciona? Se tiver um único sobrenome, que tem casos de algumas pessoas que possuem apenas um sobrenome, né, é obrigatório usar o único sobrenome que a pessoa tem, tá? Não tem outra forma de fazer. E aí, se ela tiver mais de um sobrenome, assim como o nome, ela também pode optar pelo que preferir, tá? Então, se ela tem aí dois sobrenomes, ela pode optar por um dos dois. Mais para frente eu até vou dar um exemplo aqui, exemplificar isso, botar na tela para que vocês possam entender como é que funcionaria, tá? Então vamos lá. Posso usar meu apelido nas minhas divulgações? Isso vai depender das regras aplicadas pelo CRECI de cada estado, tá? Alguns CRECIs, eles permitem que vocês façam o anúncio também com um apelido. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, como é que funciona? A pessoa pode colocar o nome dela, o sobrenome, a expressão corretor de imóveis e lá do ladinho do nome dela, entre parênteses, ela pode colocar o apelido, independente de qual seja, tá? Porque tem muita gente que às vezes é conhecida mais pelo apelido do que pelo seu próprio nome, tá? Então assim, mas é importante lembrar que mesmo nos estados onde é permitido usar o apelido, você não pode deixar de usar as regras da legislação federal, que é essa que eu acabei de explicar aqui, que é o nome mais o sobrenome e do lado, entre parênteses, que é o caso aqui de Santa Catarina, vai utilizar o apelido, tá? Então eu botei um exemplo aqui na tela para vocês poderem verificar. Vamos supor que o nome aí da pessoa seria Júlia da Silva. Então é obrigatório que ela coloque Júlia da Silva como o nome dela e entre parênteses do lado ela vai colocar Julie, tá? Mas isso depende de cada estado. A legislação federal, ela não trata nada a respeito do apelido, tá? Ela até trata que você não pode divulgar com apelido somente, sem a presença do nome e sobrenome, mas não fala nada a respeito de utilizar junto com o nome, tá? Então é bom que você entre em contato com o CRECI aí do seu estado. Até aqui o CRECI de Santa Catarina tem no próprio site deles um exemplo ali de divulgação, como é que ficaria, então é permitido aqui dentro de Santa Catarina, mas é bom que você entre em contato aí ou entre no site do conselho onde você está registrado e verifique se eles permitem que você faça também dessa forma ou não. Terceira regra, qual a expressão utilizar após o nome e o sobrenome, tá?
Então você pode optar entre profissional liberal ou corretor de imóveis, tá? Essas são as duas opções que são dadas pela legislação federal do COFES, tá? 1065 de 2007. Eu recomendo que você utilize a expressão corretor de imóveis. Por quê? Profissional liberal, existe uma série aí de profissionais que são liberais, não só os corretores de imóveis, né? Então, se você coloca seu nome e profissional liberal, a pessoa não vai conseguir identificar na sua divulgação o que realmente você faz, se você é corretor ou se você, enfim, exerce qualquer outra profissão que seja liberal. Então, aqui, é claro, eu particularmente nunca vi ninguém anunciando como profissional liberal, mas a legislação ela dá essa hipótese, tá? Então, eu aconselho a utilizar corretor de imóveis, que vai conseguir identificar exatamente o que você faz, né? Atenção, é de uso obrigatório, então uma dessas duas expressões aqui, obrigatoriamente, vai ter que constar também no seu anúncio, tá? Então a primeira regra que a gente indicou era sobre o nome, né? Então nome, sobrenome é obrigatório, assim como a utilização de uma dessas duas expressões, corretor de imóveis ou profissional liberal. Quarta regra, o número do CRECI. Tá? O número do CRECI ele também é de uso obrigatório. Então, dentro daquilo que a gente vem falando, daquilo que é obrigatório constar no seu anúncio, nome e sobrenome, expressão, corretor de imóveis ou profissional liberal, e mais o número do seu CRECI. Tá? Isso é de uso obrigatório. Você não pode deixar passar os seus anúncios sem o número do CRECI. Então, a gente deu um exemplo aqui. A legislação federal não trata nada, aqui no meu exemplo eu coloquei CRECI /SC, para indicar que esse CRECI é de Santa Catarina. Tá? A legislação federal não pede que isso seja feito, mas eu indico também, alguns estados também fazem indicação disso, para que o barra, a sigla do estado onde você trabalha, onde você é registrado, para que a pessoa consiga identificar, né, se seu CRECI é daquela região ou não, já que você tendo o CRECI dentro de um estado, você só pode atuar dentro dele, né? Então, CRECI /SC e do lado ali o número de registro dentro do conselho, tá? Então, eu trouxe aqui dois exemplos para mostrar para vocês como é que ficaria, tá? Então, no exemplo 1, vamos supor que o nome aí da pessoa, da corretora que queira fazer a divulgação, o nome dela é Maria Júlia da Silva Gomes. O que a Maria Júlia poderia fazer, então, como anúncio, né? Ficaria da seguinte forma, ela entre o nome e o sobrenome, ela poderia, o nome dela, como se trata de um nome composto, Maria Júlia, ela pode optar tanto pelo Maria quanto pelo Júlia, ou ela poderia utilizar Maria Júlia. Nesse caso aqui no exemplo, é como se ela tivesse optado por usar apenas o Júlia, tá? E entre os sobrenomes, ela optou o da Silva. Então o nome dela ficou Júlia da Silva. Expressão, corretora de imóveis, e o número do CRECI dela, tá? Que é obrigatório. CRECI /SC e o número fictício que a gente colocou aqui. Tá? Então, ó, primeiro o nome, sobrenome, a expressão, corretora de imóveis ou profissional liberal, e o número do CRECI, que também é obrigatório, tá? Exemplo número 2, vamos supor que o corretor aí seria Pedro Barros Oliveira. Então, como que ficaria o nome dele? Pedro, que seria o único nome que ele tem, né? Não é nome composto, então é obrigatório ele utilizar o Pedro. Entre o Barros e o Oliveira, ele optou pelo Oliveira, então fica como sobrenome. Profissional liberal, nesse caso aqui ele quis não colocar corretor de imóveis, colocou profissional liberal e o número do CRECI dele, que também é obrigatório, né? Então ficaria dessa forma. Aqui algumas perguntas que eu recebo com frequência, tá? Posso usar, nesse caso, da pessoa ali que eu dei, né, Júlia? Posso usar Júlia Imóveis? Eu sendo pessoa física, posso colocar Júlia Imóveis? E a resposta é não, tá? O que for feito diferente daquilo que eu mostrei até agora, não pode ser feito, tá? O Júlia Imóveis, ele caracteriza uma pessoa jurídica, ou seja, para que você possa anunciar com um nome fantasia, que Júlia Imóveis caracteriza um nome fantasia, você teria que ter empresa constituída e um CRECI de pessoa jurídica registrado, tá? Isso eu vou explicar para vocês mais para frente quando a gente entrar aqui na questão das pessoas jurídicas, tá? Então a resposta é não. E tem muita gente, muito corretor, que faz esse anúncio de forma equivocada. Pedro Imóveis, Imobiliária do Zezinho, enfim, uma série de coisas que não pode fazer, tá? Então é simples, as regras para o anúncio de pessoa física são simples, se você seguir aquilo que eu estou passando aqui não vai ter como errar, tá? Porque as regras são simples,
Se você fizer a leitura ali da resolução do COFES, a 1065 de 2007, que dispõe sobre esses anúncios, você vai verificar que não tem erro, tá? Só que tem muita gente que quer inventar e acaba errando e pode inclusive responder, né, um processo administrativo aí perante o CRECI onde está registrado por conta de ter um anúncio fora das normas, né, fora do padrão daquilo que é permitido, certo? Outra pergunta também que eu recebo bastante aqui é se eu posso utilizar uma outra expressão, uma expressão diferente da de corretor de imóveis ou profissional liberal, tá? Ou algo semelhante. Você pode, mas o mas aqui é por conta do seguinte: a expressão corretor de imóveis ou profissional liberal, ela é de uso obrigatória, ou seja, ela sempre vai ter que constar nos seus anúncios, tá? Mas você pode usar a expressão também agente imobiliário, só que você vai ter que usar junto com a expressão corretor de imóveis. Vamos supor, Júlia da Silva, corretora de imóveis, embaixo, agente imobiliária, CRECI número tal. Então, assim, você veja que pode utilizar essa expressão de agente imobiliário ou alguma outra semelhante, desde que acompanhada da expressão ou corretor de imóveis ou profissional liberal, tá? Então é importante que você fixe isso para que você não erre. Então a gente vê que são coisas bem simples, tá? Mas é muito comum, tenho certeza que você que é corretor de imóveis se depara com uma série de anúncios que são feitos da forma incorreta, tanto em placa, cartões, fachada de algum escritório de corretor de imóveis. A grande maioria acaba utilizando informações que não podem ser colocadas e acabam sendo autuados aí pelo CRECI, né, podendo até, enfim, ser multado, uma série de circunstâncias que pode causar aí para o corretor, tá? Então o anúncio ele é coisa simples, não tem muito o que inventar, tá? Seguindo a legislação, e isso que eu passei aqui está bem explicado, passo a passo, então não tem como errar, basta seguir isso aqui. Antes de eu entrar aqui nas regras da pessoa jurídica, é bom explicar para vocês o que é preciso fazer para que vocês tenham, né, uma pessoa jurídica cadastrada junto ao CRECI, ou seja, para que vocês possam começar a fazer os seus anúncios com um nome fantasia, tendo um CRECI de pessoa jurídica, tá? Então o primeiro passo é que vocês façam a constituição de uma empresa, ou seja, vocês vão fazer a abertura de uma empresa. Vai constituir com o nome, vai fazer a abertura de um CNPJ, tendo essa documentação em mãos, depois de toda ela registrada, você com o contrato social em mãos, ou o requerimento de empresário, enfim, dependendo da forma como você for instituir essa empresa, você vai juntar os documentos que são exigidos pelo CRECI e vai fazer também, então, a abertura de um CRECI pessoa jurídica, ou seja, você vai continuar com o seu CRECI de pessoa física em aberto e vai ter, além desse, um outro CRECI que vai ser um CRECI de pessoa jurídica. Então, ele estando registrado junto ao CRECI aí do seu estado, você vai poder, então, começar a fazer os anúncios se utilizando, né, dessa razão social ou nome fantasia que você vai escolher para a sua empresa e vai ter um número exclusivo do CRECI dessa pessoa jurídica, tá? Então vamos lá. Qual que é a primeira regra de anúncio para a pessoa jurídica, tá? Como pode ser o nome? A questão do nome para a pessoa jurídica, ela vai ficar vinculada à razão social ou ao nome fantasia adotado pela empresa. Ou seja, quando você for fazer aquilo que eu acabei de falar aí, que é a questão da abertura da empresa, você vai escolher, né, qual é o nome que você vai utilizar, qual que vai ser a razão social dessa empresa. Em alguns casos, a razão social fica vinculada ao seu nome, mas enfim, isso não é assunto para a gente tratar agora. O que você precisa saber de momento é que a razão social toda empresa vai ter, vai ser o nome dela. Já o nome fantasia é um nome que você vai poder escolher, tá? Um nome qualquer aí que você queira colocar para sua empresa, que você vai poder utilizar depois nas suas divulgações. E por que isso é importante, tá? Muita gente faz a abertura da empresa e a razão social ela é obrigatória, porque é um nome que é exigido, né? O nome da empresa. Já o nome fantasia não, ele é facultativo, ou seja, você pode colocar ou não, quando você for fazer a abertura da empresa, um nome fantasia para ela, tá? Caso você não coloque, você não vai poder utilizar depois um nome fantasia na sua divulgação, tá? Você só vai poder utilizar caso esse nome fantasia esteja dentro do seu contrato social. Então é importante que você fique atento a isso, tá? Porque se não tiver esse nome fantasia devidamente registrado dentro do seu contrato social, você não vai conseguir fazer o anúncio com ele depois, tá? Você vai estar fazendo um anúncio de forma irregular, tá? E aí você vai ter que obrigatoriamente usar a sua razão social. Então, de primeiro é isso que você precisa saber,
que o nome que vai ser utilizado para essa pessoa jurídica ou vai ser uma razão social, que é um nome que obrigatoriamente vai estar no contrato, ou um nome fantasia, tá? Então você vai poder escolher entre um dos dois na hora de fazer a sua divulgação. Segundo passo, segunda regra, aliás, é o número do CRECI, tá? Assim como uma pessoa física, que é obrigatório mencionar o número do CRECI na sua divulgação, para a pessoa jurídica funciona da mesma forma, tá? Tem uma diferença pequena, mas o número do CRECI é obrigatório tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então vamos lá, atenção, uso obrigatório do número do CRECI, como eu já mencionei, mais a letra J, que serve para indicar que é uma pessoa jurídica. Ou seja, você vai fazer o seu anúncio como pessoa jurídica, vai colocar o número do seu CRECI mais a letra J, tá? Seguido do anúncio, para configurar que aquele número de CRECI é vinculado a uma imobiliária, a uma pessoa jurídica, certo? Então vou dar um exemplo aqui para ver como que ficaria, né? Então você coloca o CRECI, aqui eu coloquei /SC para indicar qual que é o estado, um número fictício de CRECI, dígito J, justamente para poder indicar que esse número de CRECI que eu estou divulgando é de pessoa jurídica. Porque o que acontece? Algumas pessoas tentam burlar isso para não precisar retirar um CRECI de pessoa jurídica, eles colocam aí um nome fantasia, né, para configurar como se fosse uma pessoa jurídica, e embaixo colocam o número do seu CRECI de pessoa física, tentando burlar a fiscalização e até os seus clientes, né, as pessoas que chegam até ele, indicando que aquilo é uma pessoa jurídica, mas não é. Então por isso que é importante que você faça a menção desse número J ao final, tá? Para quando a pessoa quiser consultar o número do seu CRECI, ela saber que se trata de um CRECI de pessoa jurídica. Então vamos lá, exemplo aqui, tá? A gente criou um nome fictício aqui, Doce Lar Imóveis. Então esse Doce Lar Imóveis, ele é um nome fantasia que a gente criou, tá? Então automaticamente o nome Doce Lar vai ter que constar no meu contrato social como nome fantasia, justamente para eu poder utilizar ele nessa divulgação. Então como é que ficaria aí? Doce Lar, o meu nome fantasia, né? Doce Lar Imóveis, o número do CRECI, seguido da letra J, que é justamente para indicar que é uma pessoa jurídica. Então essa seria a forma correta de você estar fazendo o seu anúncio da imobiliária, certo? Quais que são as regras em comum que cabem tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica? Todas as informações obrigatórias, até agora apresentadas, devem seguir uma regra de tamanho. Ou seja, as informações que eu trouxe agora, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, que são aí as regras do nome, número do CRECI, expressão corretor de imóveis, todas essas regras, elas devem seguir um padrão de tamanho, tá? E isso é regulamentado pela Resolução 1065 de 2007 do COFES. E por que eles exigem esses tamanhos mínimos aí na hora da divulgação? Já vou trazer um exemplo aí para a gente poder ver isso na prática, como que funciona, tá? Mas qual que é a intenção do COFES com isso, com esse padrão dos tamanhos? Muita gente faz os seus anúncios e coloca o nome de uma forma muito grande, né? Coloca o seu nome em uma fonte grande e a expressão corretor de imóveis e o número do CRECI bem pequenininho. Ou seja, isso visivelmente é desproporcional, né? Uma pessoa olhando aquilo de longe enxerga só o nome da pessoa e tem que chegar bem perto para que ela consiga enxergar ali o número do CRECI e a expressão corretor de imóveis, tá? Então é justamente por isso que essa resolução dispôs sobre o tamanho na hora de fazer o anúncio, certo? Já vou mostrar para vocês como que isso funciona, tá? Então aqui, dei um exemplo, né, de um anúncio, Júlio Martins, corretor de imóveis e o número do CRECI. Então você veja que nessa publicação aqui que eu coloquei, nesse anúncio do corretor, claro que é fictício, eu que criei, né? Eu até botei do lado aqui um homem com uma lupa, que serve para indicar ali, né, que ele está tentando enxergar o número do CRECI. A gente vê de longe que isso aqui é totalmente desproporcional, né? O nome dele está em uma fonte bem grande, o corretor de imóveis até está ok, o tamanho, mas o número do CRECI está muito pequeno. Então esse anúncio aqui está completamente fora, tá? Ele não pode ser feito assim, tem que seguir as regras de tamanho, tá? Então aqui, as regras de tamanho estão na resolução do COFES, como eu já falei aqui para vocês. A expressão corretor de imóveis mais o número do CRECI, eles devem possuir no mínimo 25% do tamanho total da escrita do nome, tá? Então, falando isso fica até um pouco confuso, né, da gente conseguir entender na hora. Mas é fácil, é bem simples e eu vou trazer o exemplo para vocês aqui para que a gente possa entender
como é que isso é realmente feito na prática, certo? Então vamos lá ao exemplo. Júlio Martins, o nome fictício, né, que eu criei aqui, corretor de imóveis, Cresci/SC e o número dele, certo? Então, ó, Júlio Martins está com um tamanho de fonte 60. E o que a legislação, a resolução do COFES traz para nós? Que a expressão corretor de imóveis e o número do Cresci e a expressão, né, Cresci mais o número, elas têm que conter no mínimo 25% do tamanho total do nome, ou seja, do nome Júlio Martins. Então, ó, a gente vê que a expressão corretor de imóveis mais o número do Cresci está na fonte 18, ou seja, obedece à regra ali dos 25%. Tá? Então aqui, ó, aqui seria 100%, Júlio Martins, tá? A gente considera como 100%. E aqui 25%, que seria o tamanho 18 da fonte dos 60 aqui que foi utilizado. Tá? Então aqui ficaria dentro daquilo que é exigido pela legislação do tamanho, tá? Então aqui, esse anúncio que a gente acabou de verificar, tá ok, tá feito da forma correta. Segundo exemplo, o mesmo nome, Júlio Martins, de novo contendo as expressões, corretor de imóveis mais número do Cresci, só que nesse segundo anúncio aqui, a gente verifica que a expressão corretor de imóveis e o número do Cresci, elas estão num tamanho muito menor do que o de cima, certo? Então, ó, Júlio Martins escrito na mesma fonte que eu utilizei ali em cima, que é no tamanho 60, e embaixo, a corretor de imóveis e o número do Cresci no tamanho 11, ou seja, está fora do padrão pedido pelo COFES. Tá? Então, a gente vê que nesse segundo anúncio aqui, está feito de forma incorreta, tá? Ele não está seguindo as regras, e isso é passível de autuação por um fiscal aí do Cresci, né? Então não custa nada fazer isso da forma correta, seguir esse padrão aqui, esse exemplo, para que você não erre mais aí nas suas divulgações. Lembrando que os tamanhos aqui é exigido tanto para o corretor pessoa física, tanto para a pessoa jurídica, para a imobiliária, tá? Então a regra do tamanho aqui se aplica para ambos, certo? A questão da logotipo, que isso também é muito discutido aí entre os corretores, tá? A grande maioria dos corretores que atuam como pessoa física, eles pensam que não podem ter uma logo, e isso é errado, tá? Então vamos lá, um questionamento que eu recebo muito. Posso usar minha logo junto com todas as informações obrigatórias? A resposta é que sim, tá? Você pode fazer a utilização, mas atenção, para as pessoas físicas, a logo não pode caracterizar uma pessoa jurídica. Ou seja, algumas logos elas são feitas e dão a entender de que aquele anúncio se trata de uma pessoa jurídica. Mesmo ela constando ali o nome, sobrenome, expressão corretor de imóveis e número do Cresci, se ao lado tiver uma logo que indica que aquilo possa ser ou que cause confusão de que aquilo possa ser uma pessoa jurídica, aquela logo ela é considerada irregular, certo? Eu vou trazer um exemplo aqui no próximo slide que vai deixar isso muito claro aí para vocês, que vocês vão entender aquilo que eu estou falando, tá? Mas de momento, saibam que sim, o corretor pessoa física pode também ter a sua logo, assim como a pessoa jurídica também pode, tá? Então vamos lá, o primeiro exemplo aqui, Júlia Gomes, corretora de imóveis e o número do seu Cresci. Do lado a gente vê que ela tem uma logo, ela se utiliza da logo, e a logo dela traz as linhas ali lembrando uma casa, né, o telhado, enfim, a construção de uma casa, e isso em nada caracteriza uma pessoa jurídica, certo? Você olhando para isso é o anúncio de uma corretora de imóveis que possui uma logo, né? Então esse anúncio aqui feito para a Júlia, ele é considerado correto, tá? Ele está feito da forma correta, em nenhum momento isso se caracteriza uma pessoa jurídica. A gente vai ver aqui no segundo exemplo, vocês vão notar a diferença e ver que esse segundo anúncio sim se caracteriza uma pessoa jurídica e pode causar confusão aí para as pessoas que olham um anúncio desse tipo, tá? Então a gente vê que ela aplica ali as mesmas regras de nome, né? Júlia Gomes, corretora de imóveis, número do Cresci, até aí tudo bem. Só que a questão da logo dela, a gente vê que ela utiliza JG, que é a sigla ali dos nomes, né? De Júlia Gomes, a abreviação, imóveis. Então você olha para o nome dela, Júlia Gomes, e do lado você olha JG Imóveis. Pela expressão imóveis e o JG abreviado em si, isso caracteriza uma pessoa jurídica. A gente olhando causa confusão. Não dá para realmente saber se ela é uma corretora autônoma ou se ela é imobiliária, né? Então isso causa confusão ao público. Isso aqui não pode, tá? Então é um exemplo aí bem claro para que vocês possam entender a forma correta
que é o primeiro anúncio, e a forma incorreta, que é esse segundo anúncio, tá? Então, só para desmistificar isso, que o corretor pessoa física pode sim ter uma logo, desde que ela não caracterize pessoa jurídica. E é claro que para a pessoa jurídica isso não se aplica, é por óbvio, né? Já que a pessoa jurídica por si só pode ter uma logo que caracterize pessoa jurídica, já que ela é realmente esse tipo de empresa, né? Que ela vai ser uma imobiliária, então automaticamente uma pessoa jurídica, desde que, claro, devidamente cadastrada aí no Cresci. Resumo, então, da pessoa física, tá? O que vai ser necessário, então, para a divulgação? O nome, a questão do nome, né? E sobrenome. Tanto para o nome quanto para o sobrenome se aplica a mesma regra, né? Caso o nome seja composto, como eu já falei, ele vai poder utilizar um dos dois, assim como caso a pessoa tenha mais de um sobrenome, ela também pode se utilizar de um deles para fazer a sua divulgação, certo? Mais a utilização da expressão, corretor de imóveis, mais o número do Cresci, que também é obrigatório para a pessoa física, e para a pessoa jurídica, então, o nome fantasia ou a razão social, tá? A questão do nome fantasia aqui, como eu falei lá no início, você tem que verificar se o seu contrato social possui ou não um nome fantasia. Caso não possua, você vai ter que divulgar então com a razão social, tá? Mais o número do Cresci, seguido ainda da expressão ali da letra J, para que indique que esse Cresci se trata sim de uma pessoa jurídica devidamente cadastrada. Tá? Então todos esses itens aqui que eu passei, eles são obrigatórios, mas a regra de tamanho, tá? Então todas essas regras aqui que eu passei, ela vai ser aplicada à pessoa física e jurídica, e com relação aos tamanhos ali também, tá? Tem que seguir o padrão tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Bom, então todas as regras que eu acabei de passar aqui para vocês, tanto as regras de pessoa física quanto de pessoa jurídica, vocês têm que utilizar em todas as divulgações que vocês forem fazer em mídias visuais. Ou seja, se vai fazer um anúncio no jornal, se vai fazer uma placa em frente à imobiliária ou ao teu escritório, uma placa de venda, se vai fazer um anúncio aí em Facebook, Instagram, ou seja, toda a mídia visual você vai ter que seguir esse padrão que eu acabei de passar, tanto referente às informações que tem ali, né, que são obrigatórias, quanto ao tamanho, que a gente acabou de ver também. Então todas essas regras elas têm que ser seguidas, tá? Caso o seu anúncio esteja fora desse padrão, pode ser que você seja até autuado por um fiscal aí do Cresci por conta desse anúncio irregular, certo? E com o intuito de ajudar vocês, eu criei aqui um manual, tá? Simples, mas que vocês vão conseguir ter todas as informações necessárias. É um compilado de tudo que eu passei nesse vídeo aqui para vocês, que eu fiz um separado, tá? Um de pessoa jurídica e um de pessoa física, para que eu possa estar encaminhando para quem quiser esse documento, para que vocês na hora de fazer o seu anúncio tenham essa informação e saibam o que é correto, né? O que é certo e o que é errado na hora de fazer um anúncio aí em mídia visual, certo? Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o endereço de e-mail para que vocês possam estar encaminhando, solicitando esse manual, e eu vou estar encaminhando para vocês aí para que vocês possam acompanhar isso. Vai ter as regrinhas de tamanho, vai ter um exemplo ali, é algo bem legal, simples, mas bem elaborado para que você não se perca mais na hora de fazer o seu anúncio, certo? E uma última informação que eu queria passar para vocês e que é muito importante é com relação a uma divulgação em mídia de áudio. Ou seja, se você vai fazer, por exemplo, uma divulgação da sua imobiliária ou de você mesmo como corretor de imóveis em uma rádio, a pessoa que vai estar fazendo esse seu anúncio, falando esse seu anúncio na rádio, obrigatoriamente ao final ela vai falar o seu nome e é obrigatório também que conste o número do seu Cresci. Tá? Então ela vai simplesmente narrar, ela vai falar normalmente, tá? Como ela está fazendo o anúncio, ao final ela vai falar, por exemplo, Júlia Imóveis, Cresci SC número tal. Então é isso, tá? É obrigatório que no final conste também, não é porque você está fazendo um anúncio fora da mídia visual, que as pessoas não conseguem enxergar, que você tem que omitir o número do Cresci. Não, é obrigatório. E eu vejo muito corretor, muita imobiliária fazendo os anúncios e não colocando essa informação ao final. Na verdade, grande parte dos que eu vejo não colocam. Isso está feito de forma equivocada, tá? Então essa é a última dica aí que eu queria passar para vocês. No vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.